Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas, todos que estão aqui nos acompanhando em mais este mesa de debates, notícias comentadas. E ó, friozinho, hein? Friozinho gostoso, friozinho bom. Para quem gosta, deve estar excelente. Eu particularmente gosto, mas não precisava hoje propriamente estar tão exagerado assim, né? É, claro que isso vai muito de cada um, mas eu particularmente estou achando que essa manhã hoje de quinta-feira, dia 17 de junho de 2021, está bastante fria. E trazendo aqui para vocês então alguns apanhados, alguns assuntos que eu queria discutir, comentar ao longo da semana. Tivemos as eleições em Israel, o senhor Benjamin Netanyahu, tchau tchau, já era. E teremos aí um governo, uma espécie de governo de coalizão em Israel. Nada muito diferente do que já víamos até então, pelo menos no que eu andei observando aí dos analistas internacionais, de quem acompanha a política israelense. Não vai ser assim uma mudança da água para o vinho, mas no quesito política internacional vai representar uma perda, um considerável distanciamento para o Jair Bolsonaro, que já ficou relativamente isolado com a saída de Donald Trump do governo dos Estados Unidos e agora perde mais um aliado. Por mais que Netanyahu, em diversos aspectos, já se demonstrava não tão parceiro assim de Bolsonaro, ainda mais no que tange a questão da vacinação. Agora, com a saída dele do governo, enquanto primeiro-ministro de Israel, o presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil acaba ficando internacionalmente, politicamente, mais isolado nas suas escolhas, nas suas decisões. E falando em questão política internacional, é interessante observar essa aproximação Estados Unidos, União Europeia, as chamadas democracias liberais, preocupadas, claro, com a questão russa e toda a intervenção da China. Dois países, embora a Rússia não seja propriamente uma ditadura, mas também é um país que peca consideravelmente no quesito democracia. É até difícil chamar a Rússia de uma democracia liberal. Embora, como eu disse e repito, também não podemos colocá-la aqui como sendo uma ditadura. Já a China, que de comunista não tem nada, apesar de ter ficado os símbolos, ter ficado a história, ela continua aí se propondo a ser o que é, o seu capitalismo de Estado, como alguns costumam se referir. Eu usava mais esse termo, acho que a gente pode até entrar numa discussão aí se é correto ou não. Ah, às vezes eu uso, às vezes não, tenho as minhas tenho as minhas contradições, mas chamemos aí de capitalismo de mercado capitaneado pelo Partido Comunista Chinês e que vem dominando o mundo e sem, entre aspas, preconceitos, abrindo espaço para negociações com diversos líderes, diversos políticos e, claro, tentando fazer a China ser aquilo que tantos acreditam que ela será no século XXI, que é a tal superpotência que venha, inclusive, a puxar o tapete dos Estados Unidos. Mas tudo isso são questões ainda que precisamos abordar mais à frente, conversar aí com os especialistas em política internacional.
Voltando aqui para o Brasil, deixamos aí nossos colegas, os demais países de lado, e o PSOL e o PT estão numa lambança aí que eu vou te contar, hein? Segundo nota da Carta Capital, PSOL e PT negam acordo para eleição estadual em São Paulo. E isso era um tanto quanto evidente. Havia informações de que a Gleisi Hoffmann e o Lula, o companheiro Lulão, queriam o Guilherme Boulos como candidato a deputado ou qualquer coisa do tipo e abrisse espaço para a campanha do Haddad como governador no estado de São Paulo. Mas Guilherme Boulos definiu que será candidato ao governo do estado e o PT, se quiser, que venha no bojo, que venha acompanhando. Vamos ver, afinal de contas, o que é que vai restar aí dessa história. Eu só acho que o pessoal, pelo menos nesse quesito, demonstrou uma certa e importante independência, apesar do ligamento de Guilherme Boulos com o petismo. Agora, no nível federal, o que a gente vem acompanhando até então é um tanto quanto delicado e claro que o pessoal tem diversas vertentes, não dá para dizer que é uma coisa só, que é um pensamento só, mas em linhas gerais a gente tem visto um pessoal muito adaptado, muito colado à imagem não propriamente do PT, mas à imagem do Lula, que na prática é a imagem do PT. É difícil desassociar uma coisa da outra e o pessoal acaba ficando numa situação, num cenário bastante delicado, pois não quer se comprometer com um discurso antipetista, para não parecer que está coadunando com a direita, mas acaba complicando inclusive a sua própria história, a sua própria origem de buscar ser um partido de fato de esquerda e que rompa com o o oportunismo, podemos chamar assim, para evitar termos até mais pesados, do próprio petismo e dos próprios dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Eu só sei que, com relação à decisão do Boulos, a princípio, parabenizo aí por ter não aceitado a parceria PSOL-PT e lançar a candidatura própria ao governo do estado. Claro que isso tudo ainda está muito no plano das ideias, afinal de contas ainda é junho de 2021 e muita água vai rolar, né? Muita água vai rolar até as eleições de 2022. Porém, assim sendo, analisando o presente, o que está posto atualmente, a gente pode pelo menos ter alguma sensação de relativa seriedade aí na nossa política brasileira. Espero que, dentro do possível, PSOL e PT, seja no âmbito estadual, federal, quer que seja, consigam um certo rompimento aí. Eu falo isso até pelo bem do próprio PSOL. Não sou pessoalista, não pertenço a nenhum partido, mas acredito que é um viés político aí que tende a tem tudo para ser, com o tempo, um partido cada vez mais dinâmico, de massas, mas precisa romper de fato com o petismo. Senão, vai continuar sendo o famoso puxadinho que eles tanto odeiam quando as pessoas tratam dessa forma. Tá aí uma questão um tanto quanto delicada. E falando em coisas delicadas no Brasil, custo da energia, agora bandeira vermelha da qual nós já estamos, né? Vocês sabem, tem visto aí toda essa questão da queima de madeira, biocombustível, elementos aí das termousinas para poder compensar o período de seca e e o baixo aproveitamento das usinas hidrelétricas. É claro que a gente tem que ser relativamente justo
Afinal de contas, entra governo, sai governo, ninguém tem como de fato controlar a mãe natureza e decidir quando e como vai chover. Por outro lado, aí entra sim a questão governamental e toda a competência ou incompetência administrativa, que é você ter uma questão de planejamento, é você ter os sistemas de inteligência federais, nacionais, estaduais conversando entre si, é você ter um INPE, é você ter institutos de pesquisa, é você ter todos os estudos de planejamento energético, distribuição energética, a questão da natureza, né, ter todo esse acompanhamento para poder se planejar e, evidentemente, não deixar a população com o tempo na mão, como a gente vê acontecendo. Claro que isso não é de hoje, nós vimos muitos problemas já desde a época da ex-presidente Dilma Rousseff, deu uma relativa segurada no período Temer, mas a coisa voltou a descambar de vez e agora estamos aí com esse problema. Aquilo que você já tomava cuidado para não gastar muito da energia elétrica da sua casa, agora você ainda vai pagar mais 20% pela bandeira tarifária. E isso porque eu estou falando só da energia elétrica. A gente ainda pode incluir o problema do custo do gás, o fogão a lenha que as pessoas estão tendo aí que voltar à história. Claro que eu vi algumas reportagens falando sobre romantizando a questão do fogão a lenha. Claro que uma comidinha no fogão a lenha a gente sabe que é muito bom. Quem já foi ou já teve alguma vivência, alguma passagem pela roça sabe o tanto que é gostoso, mas a gente também não pode aproveitar desse discurso para querer romantizar a pobreza e romantizar a dificuldade de tantas pessoas em ter o direito, o benefício do seu gás aí no dia a dia. Então, fogão de lenha é bom, é gostoso? Ok, até nem vou entrar nessa seara. Mas não vamos também tirar a discussão política, a discussão econômica desse fator, que é a questão da crise, é a questão da inflação pela qual nós estamos passando e encarecendo a vida do brasileiro. E para isso poderíamos abrir para outros vários assuntos. A comida está bastante cara também. A população está tendo cada vez mais dificuldade em manter a carne no prato. E quando a gente fala carne, não é obviamente o filé mignon. A gente está falando do acém, a gente está falando do mais básico aí da carne vermelha. Então precisam optar pela carne de frango ou até mesmo esquece a carne e bora comer um ovinho aí, né? O famoso prato russo, o roscovo, né? O arroz com ovo. É o famoso prato russo, o arroz com ovo. Então, tá aí mais um problema que estamos passando no nosso querido Brasil varonil. Bom, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas enfim. Bom, minha gente, falando aqui da CPI da Covid, a CPI do coronavírus, ou seja lá o nome que vocês bem quiserem dar, que ontem foi um dia um tanto quanto curioso. Cheguei a ver imagens, pessoas relatando, o senhor Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, envolvido aí com denúncias de corrupção e também ex-aliado do governo Bolsonaro e curiosamente foi eleito nessa seara lavajatista e bolsonarista. Ele acabou, olha, botando a boca no trombone ontem, jogou a culpa das mortes e todos os problemas relacionados à doença no lombo do presidente Jair Bolsonaro, criando inclusive todo um bafafá, toda
todo um verdadeiro cabo de guerra aí com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e vamos retomar aí as discussões no dia de hoje, o que será resolvido, e claro, em breve traremos mais informações a respeito. Ainda sobre a questão da Covid-19 e todos os problemas relacionados à administração, principalmente do governo federal aqui no Brasil, temos uma nota da Repórter Brasil um tanto quanto interessante e que eu vou ler aqui o que me mandaram na íntegra para vocês terem uma noção e já ir refletindo aí direitinho o que é que se passa. A Apsen Farmacêutica, principal fabricante de hidroxicloroquina do Brasil, assinou 2 contratos de empréstimo com o BNDES em 2020, no total de 153 milhões de reais, para investir em atividades de pesquisa e ampliar sua capacidade produtiva. O valor é 7 vezes maior do que o crédito liberado para a empresa nos 16 anos anteriores. O primeiro acordo, assinado em fevereiro de 2020, prevê financiamento de até 94,8 milhões de reais para o plano de investimento em inovação da companhia. Desse montante, o banco desembolsou 20 milhões de reais em março do ano passado, que afirma não pode ser aplicado na fabricação de medicamentos já existentes, caso da hidroxicloroquina. Já o segundo financiamento, de 58,9 milhões de reais, foi assinado em junho para ampliar a capacidade produtiva e de embalagem no complexo industrial da Apsen, em São Paulo. Os recursos aprovados nesse acordo ainda não foram liberados pelo BNDES. As informações contam no site da instituição, que usa recursos públicos para oferecer empréstimos com juros abaixo dos praticados pelo mercado. Lembra daquela no filme no Lula, o Filho do Brasil? A hora que ele está conversando com o ex-presidente do sindicato, o antecessor dele, e falando das coisas erradas e tudo mais, que tal coisa não era correta, não era ética, era contra a lei. Aí ele ainda responde: "Tamo no Brasil, Lula, tamo no Brasil", né? Tá aí, né, minha gente? Eu acho que, né, claro que a reportagem a princípio não deixa nada claro, ó, está havendo corrupção, está havendo favorecimento. A questão não é nem essa. A questão é justamente a aproximação que o laboratório teve aí com o governo federal, recebendo inclusive esse empréstimo, e a gente sabe que muitos empréstimos para grandes empresas no Brasil acaba sendo um verdadeiro presente e não um empréstimo, porque o empréstimo prevê que a pessoa vai te devolver depois, e no caso de banco, com juros de preferência. Mas em grandes casos, não é bem assim que o liberalismo funciona no Brasil. Em todo caso, o que a gente vê é que houve realmente um favorecimento aí por parte do laboratório, ganhando recursos abundantes e justamente o que produz a hidroxicloroquina tão defendida pelo governo Bolsonaro, inclusive no seu gabinete paralelo, que por mais que alguns venham tratando como uma lenda, cada vez mais já demonstraram tudo que precisava da sua existência, o que é um tanto quanto incoerente, para não se dizer criminoso, até por conta de atrapalhar os trabalhos do próprio Ministério da Saúde e, claro, criar todo esse caos que a gente tem visto no Brasil e as pessoas muitas vezes se automedicando de forma errônea. Esse eu acho que ainda é o maior problema. Eu não vou aqui demonizar os medicamentos, mas
Se ainda a pessoa buscasse médicos coerentes e que fizessem de fato um acompanhamento correto, mas isso não é o que acontece na maioria dos casos. O presidente pode ter lá tomado o que ele quis tomar, mas o presidente tem toda a equipe médica, hospital, serviço de saúde disponível 24 horas para ele exclusivamente, porque ele é o presidente. O seu Zé da esquina não tem. Então, aí do seu Zé tomar cloroquina, ivermectina, dar um piripaque nele, e o que vai acontecer? Pau no seu Zé. Isso é uma das coisas que a gente tem abordado tanto aí. Além do risco da contaminação, da falsa sensação de que a pessoa está segura, envolve toda uma questão da má utilização e do verdadeiro, eu vou usar um termo mais forte aqui, do verdadeiro envenenamento aí das pessoas. Claro que tem casos e casos, tem pessoas que estão tomando, não está acontecendo nada, mas tem muita gente, isso a gente não pode negar, que se não morreu do Covid, morreu aí por complicações de má administração desses medicamentos que, segundo diversos conselhos, a própria empresa e demais órgãos da ciência e da área da saúde, não tem a eficácia comprovada, eles não conseguiram passar por todos os testes avaliando que, olha, realmente nós somos bons, nós somos práticos para a utilização contra o coronavírus, contra a doença Covid-19. E infelizmente essa notícia mostra mais um pouco aí o país que a gente vive. Bom, minha gente, agradeço aí então a colaboração, a participação de todos, de todas. Lembrando que nesse dia 19 de junho, sábado, teremos manifestação contra o presidente Jair Messias Bolsonaro por todo o Brasil. E claro, acompanharemos e faremos aqui a nossa live abordando, comentando, fazendo um balanço aí dessas mesmas manifestações no dia 19. Muito obrigado, um abraço a todos que estiveram aqui conosco, um beijo e tchau.